E aí, meus amados, tudo bem? Voltamos, né? Nossa aula 17 agora, tá bom? E nossa aula 17, ela continua trabalhando com geradores, tá? Então, nossa Física A, ela vai continuar nesse pé aqui até finalizar, tá bom? Nós vamos finalizar lá o nosso circuito mesmo fechado, geradores, receptores, lei de Kirchhoff e assim por diante, tá bom? Lei das malhas, tá? Então, vamos lá? Vamos resolver algumas questões na nossa aula 17, tá bom? Na nossa aula 17, se você observou, só tem resolução de questões. Ou melhor, já é uma padronização para que você possa levar o nosso circuito para trabalhar com geradores e receptores, tá bom? Vamos resolver essas questões aqui. Essa questão que eu vou apresentar para vocês aqui, ela está na nossa apostila, tá bom? Lá na página 159, primeira questão. Bom, é o início da nossa aula, tá? Vamos lá? Vamos começar? Vou fazer a leitura aqui para vocês. Ela fala o seguinte: para uma determinada resistência interna R de uma pilha, então nós temos um circuito aqui, tá bom? E a questão nos diz que existe uma pilha aqui, ligada num sistema, tá? Provavelmente nossa pilha é esse nosso gerador aqui, olha. De força eletromotriz 1,5 volts. Um estudante monta o circuito adiante, ele utiliza um resistor de resistência R. A questão não nos deu a resistência, tá bom? Um voltímetro V e um amperímetro A, ou melhor, no circuito eu vou utilizar um voltímetro e um amperímetro, tá bom? Olha, nós vamos trabalhar com voltímetro e amperímetro lá na frente também, as funções principais deles, mas nosso conteúdo ele já traz essa função básica do amperímetro e do voltímetro, tá bom? Lembrem-se, o amperímetro tem que ser colocado em série, o voltímetro tem que ser colocado em paralelo com o circuito, tá bom? Aí continuando, com a chave S fechada na posição 1, professor, fechada como? Fechada significa que você vai ligar o sistema. Eu vou movimentar essa setinha para conectá-la no ponto 1 ou no ponto 2, tá bom? Se eu conectar no ponto 1, eu fecho o circuito com esse resistor aqui, olha. A corrente fica girando, passando pelo amperímetro e pelo resistor. Se eu fechar a setinha aqui no ponto 2, se eu botar essa setinha aqui e encostar aqui no ponto 2, esse resistor não funciona mais, porque não tem como a corrente ciclar e passar pelo resistor. A corrente não enxerga mais o resistor, porque ela não enxerga mais um ponto de saída e um ponto de chegada, tá bom? Bom, continuando. Com a chave S fechada na posição 1, o voltímetro e o amperímetro fornecem, respectivamente, as seguintes leituras: 1,45 volts, no caso do voltímetro, e meio ampere, no caso do amperímetro, tá bom? Considerando o voltímetro e o amperímetro como ideais, o que são ideais? Eles não desperdiçam energia, tá? Eles não têm resistência própria. E a resistência dos fios conectados, desprezíveis. Bom, os fios também não vão ter resistência, não vão interferir em nada, tá? Essa corrente passa livre, sendo consumida apenas por quem? Por esse resistor, tá bom? Letra A. Calcule a resistência interna da pilha. Ele quer que eu calcule o Rzinho. Professor, cara, qual é o primeiro passo, tá? Qual é o meu primeiro passo nessa figura aqui? Primeiro, se eu fechar a chave no ponto 1, tá aqui, olha. Eu vou fechar essa chave aqui no ponto 1. Então, significa que o circuito, olha, a corrente vai fechar, tá? E vai rodar, passando pelo amperímetro, tá aqui, ó. A corrente passa, aí passa pela chave. Como está conectado no ponto 1, essa corrente sobe pelo resistor e cicla, tá? Passa pela pilha, da pilha passa pelo amperímetro, passa pelo resistor. Aí, novamente, ela faz o ciclo. Tá bom? Nós temos um ciclo. Nós temos um circuito fechado aqui. Tá? Professor, a corrente passa aqui pelo ponto 2? Não. Você fechou o circuito no ponto 1. Tá bom? Essa questão quer que eu ache a resistência interna dessa pilha. Se eu fecho no ponto 1, essa pilha começa a funcionar, porque esse resistor começa a consumir energia. Tá bom? Vamos lá. O que eu faço? Quais são os dados que eu tenho? Se pergunte, quais são os dados que você tem, que a questão lhe forneceu. Eu tenho a voltagem
Esse voltímetro, ele não vai te fornecer o valor da força eletromotriz. Ele vai te fornecer quem? O valor da DDP, tá bom? Ou melhor, a força eletromotriz é 1,5 volts. Só que a DDP que é utilizada é 1,45, tá bom? Bom, então vamos lá. Então você vai lançar na equação do nosso gerador. Lembram-se? Vamos lá. Letra A, então. Nossa letra A, quem é a equação do nosso gerador? Aí fica DDP é a força eletromotriz menos a resistência interna multiplicado pela corrente. Quem é a nossa DDP? 1,45. Aí fica 1,45 é igual a 1,5. Lembrem-se, a força eletromotriz ela é constante. Quem varia é a DDP, dependendo do que é consumido no sistema, tá bom? Menos R vezes I, que é meio ampere, ok? Esse 1,5 passa para cá, ele passa subtraindo, então fica como? 0,5 vezes R é igual a 1,45 menos 1,5 vai dar 0,05, ok? Fazendo a divisão, então vai ficar 0,05 dividido por meio. Ok? Professor, vai ficar 0,05 dividido por meio. Vai dar quanto? Ó, se você quiser colocar em notação científica, pode? Pode. Você pode colocar em notação científica. Ou simplesmente fazer a divisão. Tá? Isso aqui vai dar o quê? Vai dar 0,1 ômegas. Bom, olha como é interessante. Deu 0,1 a resistência interna do nosso gerador, da nossa pilha, tá bom? Então, essa aqui é a nossa letra A. Vamos para a nossa letra B? Nossa letra B pergunta, calcule a resistência. Quem é esse Rzão aqui? Quem é esse resistor que está consumindo essa energia? É simples. Você vai fazer o quê? Lembram-se da lei de Pauli, tá? O que a lei de Pauli faz? Ele diz, olha, para me calcular a corrente que passa por um circuito, eu divido a força eletromotriz pela somatória das resistências, ou melhor, a resistência interna mais a resistência total do circuito, tá bom? Eu sei que a corrente que passa é meio ampere, né? Então, eu vou simplesmente aqui calcular o nosso resistor total, que é simplesmente o resistor do nosso circuito. Então fica como? Aí fica 0,5, me acompanhe. Bom, 0,5 é igual a 1,5, que é a nossa força eletromotriz, ela é constante, tá? Sobre 0,1 mais R, tá? Bom, idealizando o cálculo aqui, vai ficar o quê? Você vai fazer meio pelos extremos. Olha, você pode fazer uma relaçãozinha interessante. Você pode cortar esse 1,5 com esse meio. Poxa, professor, vai ficar quanto, cara? Vai ficar 1 é igual a 3 sobre 0,1 mais R. Né? 1,5 é 3 vezes maior do que meio. Então, fica 1 para 3. Aí você faz meio pelos extremos. Nós nos livramos da vírgula, tá bom? Pelo menos aqui, olha, nos numeradores. Aí fica o quê? Vai ficar 0,1 mais R é igual a 3. Então, esse 0,1 passa subtraindo, né? Então, fica R é igual a 3 menos 0,1. O meu resistor vai ficar 2,9 ômegas. Olha como é interessante. 2,9, tá certo? Bom, achei o valor do meu resistor, tá? Essa é a nossa letra B, tá bom? Nossa letra C, vamos lá. A letra C fala o seguinte. A letra C, ela começa a fazer algumas perguntas, tá? Só que interessante, você precisa se conectar, você precisa entender das nossas últimas aulas. Faça uma previsão de qual será a leitura no voltímetro quando a chave estiver aberta. O que é essa chave aberta? Cara, se eu abrir essa chave, significa que eu não encosto ela nem no 1, nem no 2. Então, eu não tenho o quê?
eu não tenho corrente elétrica. Por quê, professor? Porque, na verdade, você não fecha o circuito. A corrente elétrica, ela não vai saber quem é o positivo, quem é o negativo. Tá bom? Ela não tem saída nem chegada. Tá certo? Esse resistor aqui, ele não funciona. Porque não tem passagem de corrente. Você não liga a resistência dele. Então, o que vai acontecer? Eu não tenho uma corrente elétrica. Tá? Minha corrente elétrica aqui é nula. Só que a letra C não quer saber da corrente elétrica. Ela quer saber de quem? Ela quer saber, olha, do voltímetro. Tá? Olha o que ela fala. Qual é a leitura do voltímetro quando a chave S estiver aberta? Justifique sua resposta. Explicação básica. O voltímetro, ele é feito para calcular DDP. Eu não tenho corrente elétrica. Por quê? Porque a chave está aberta, não tem passagem de corrente. Então, teoricamente, nossa corrente é zero. Então, nossa corrente elétrica, ela é zero. Né? Então, se você aplicar na equação do gerador, se minha corrente elétrica é zero porque não tem passagem, o circuito não está fechado, então o que vai acontecer? Isso aqui é zero, isso aqui não é uma multiplicação. Se a corrente é zero, eu zero também esse produto. Então, a DDP é igual à força eletromotriz. O voltímetro, ele vai identificar uma voltagem máxima. Ele vai identificar o valor da força eletromotriz. Então, o meu voltímetro, ele vai acusar 1,5 volts. Olha que interessante, não é? Bom, nossa letra D. Nossa letra D fala o seguinte. Determine as leituras no amperímetro e no voltímetro quando a chave S estiver no ponto 2. Boa pergunta, boa pergunta. Se eu colocar essa chave S no ponto 2, se eu encostar ela no ponto 2, o que acontece? Eu fecho o circuito? Fecho. Tá? Só que tem um pequeno probleminha. Esse resistor aqui, ó, ele não funciona. Por quê, professor? Não passa a corrente por ele. A corrente ela vai ciclar, tá? E esse resistor aqui não tem um ponto de saída para a corrente, só tem um ponto de entrada. Então ele não funciona, a corrente não identifica ele, tá bom? Ele vai sofrer um curto, ele não vai existir para essa corrente, tá bom? Bom, então o que vai acontecer? Muito simples, você vai aplicar a lei de Pauli, tá bom? Letra D. Aí fica I é igual a força eletromotriz sobre a resistência. Bom, eu não tenho esse resistor, porque eu fechei o circuito no ponto 2, ele não funciona. Então, automaticamente, ele é zero. Tá? Então, quem vai ser a minha corrente? A minha corrente vai ficar 1,5 dividido por 0,1, que é a força eletromotriz pela resistência interna do gerador, não é? Dessa pilha. Eu vou ter uma corrente máxima. Eu vou ter uma corrente de 15 amperes. Eu tenho uma corrente curto-circuito. Tá bom? Ou melhor, é a corrente máxima do sistema, porque eu não tenho nenhum elemento consumindo a energia desse gerador. Tá bom? Professor, e a leitura do voltímetro? E aí? Ela vai acusar quanto? Pessoal, o voltímetro vai acusar quanto quando estiver passando? Gente, se eu tenho uma corrente máxima, o que vai acontecer? Lembra-se do gráfico, do gráfico do gerador? Tá? Se a corrente é máxima, a DDP é mínima, ela cai. Né? Resumindo, esse nosso voltímetro vai acusar uma DDP nula. Que bacana! A DDP vai ser nula. Por quê? Porque, na verdade, não existe mais uma DDP. A força eletromotriz só existe ela. A DDP é zero. Não tem consumo de energia. Tá certo? A corrente é máxima porque nós temos um fio liso. Tá? É como se a pilha estivesse consumindo a própria energia dela. Ou melhor, eu vou gerar uma corrente curto-circuito, que é a chamada corrente máxima. E o voltímetro vai acusar uma DDP próximo de zero, ou uma DDP nula, ok? Bom, meus amores, é o seguinte,
Nós encerramos essa questão. Eu volto no próximo quadro com vocês para a gente resolver a próxima. Eu espero que vocês tenham entendido, tá? Todo esse raciocínio, tá bom? Eu vou apagar aqui rapidinho e eu volto já já. Valeu! Voltamos, pessoal, né? Nossa segunda questão, tá bom? Só que dessa vez nós vamos resolver ela num sistema com vários resistores, tá? E nessa questão aqui nós temos o quê? Potências, tá bom? Nós temos potências com resistores no circuito. E nós não temos simplesmente um circuito. Nós temos vários elementos com circuitos fechados em um outro circuito, tá? Onde nós temos o que aqui, ó? Nós temos uma DDP, nós temos uma corrente, tá bom? Ou melhor, nós temos um circuito completo aqui, tá bom? Pegue sua segunda questão aí. Pegando minha apostila, uma questão da PUC São Paulo, ela fala o seguinte: o resistor RB, ou melhor, o resistor R, tá? Os resistores nós temos aqui, esse resistor aqui, ó, RP, ele dissipa 12 watts. Deixa eu até colocar a simbologia dele aqui para vocês. Tá? Ele dissipa 12 watts. Nesse caso, a potência dissipada pelo resistor RD, ou melhor, ele quer a potência, ó, desse resistor. Tá? Vale? Professor, é simples, realmente. Se você prestar atenção no circuito, é muito simples, tá? A questão fala o quê? Ela disse que no sistema aqui nós temos uma corrente de 1 ampere, tá bom? Essa corrente aqui sendo de 1 ampere, o que vai acontecer? Ela vai subir, ela vai ciclar. Quando ela chega aqui, olha, ela se divide. Ela faz uma divisão, tá bom? Professor, a questão me falou que vai descer aqui meio ampere. Se essa corrente aqui é de 1 ampere, se desce meio ampere, para o lado esquerdo vai descer mais meio ampere para o lado direito, concordam? Você pode observar que é básico, né? Meio ampere para um lado, então meio ampere para o outro. Nossa corrente máxima aqui é 1 ampere, tá bom? Bom, o que eu posso agora fazer? Eu tenho que calcular aqui, o sistema tem 24 volts. Todo o sistema aqui funciona com 24 volts. Eu tenho que saber qual é a DDP que passa por aqui e por aqui também. Ou melhor, eu tenho que saber a DDP que passa pelos 3 elementos aqui do circuito. Bom, o que eu vou fazer? Eu vou calcular a DDP que passa pelo resistor 8. Porque a mesma DDP que passa pelo 8 passa pelo RA. Concordam comigo? Em paralelo, os resistores contêm a mesma tensão. A mesma DDP, paralelo, tá bom? Então vamos lá. Quem vai ser então a DDP que passa por aqui? Aí fica, você vai utilizar a fórmula do Uri. Tá bom? Aí fica U é igual a 8 vezes meio, né? A corrente que passa por aqui é meio ampere. Então a nossa DDP aqui, olha, é 4 volts. Então significa que nesse desenho aqui já fica 4 volts. O total é 24, tá bom? Bom, professor, vamos calcular agora o que, cara? Nós vamos calcular a DDP que passa por aqui, tá bom? Olha, o que vai acontecer? Essa corrente de meio ampere, elas vão se unir aqui e vai voltar a ser 1 ampere, concordam? Tá bom? Então, por aqui passa 1 ampere. Eu sei que a potência desse resistor é de 12 watts. Então, eu vou calcular a DDP que passa por ele, tá bom? Vamos lá? Então, vamos lá, aí fica. Eu vou utilizar a fórmula do PUI. Por que a fórmula do PUI, professor? Porque eu estou mexendo com potência, tá? Aí fica 12 é igual a U vezes 1. A corrente que passa por aqui é 1 ampere, tá? Então, quem é a nossa DDP? 12 volts. Olha que interessante. Por aqui passa 4 volts. Por aqui passa 12. 12 mais 4, 16. Sobra quantos volts dos 24? Pense um pouquinho. Então, significa que a DDP que passa por aqui é 8 volts. Não é? Se eu tenho aqui, olha, se a soma total daqui dá 16, então a nossa DDP aqui, olha, tanto a do lado esquerdo quanto a do lado direito vai ser 8 volts. Sobrou só 8 volts, tá? Bom, eu quero saber a potência que se dissipa aqui.
Para mim saber a potência que se dissipa aqui, eu já sei a voltagem. Eu preciso de quem? Da corrente. Não é? Olha, a questão me deu uma dica muito interessante. A corrente que passa pelo RC é 0,25 amperes. Então, qual é a corrente que passa por aqui? Já que a total é só 1 ampere. Exatamente, você acertou. Por aqui vai passar o quê? 0,75 amperes, exatamente. Então, dá para me achar essa potência, não dá? Vamos fazer o cálculo comigo? Então, significa que a potência do resistor D, tá? Eu vou usar a fórmula do POI. Eu sei que a DDP que passa por aqui é 8 volts, tá bom? Aqui era 4, aqui 12, deu 16, então aqui só pode ser 8, para formar os 24, tá certo? Então vai ficar o quê? Vai ficar 8 multiplicado por 0,75, que é a corrente que passa por esse resistor. Se por aqui passa 0,25, aqui passa 0,75. Então, qual é a potência do nosso resistor D? Exatamente 6 watts. Não é? E aí, dê uma olhada na nossa apostila. Qual é a nossa alternativa correta? Alternativa letra C. Observaram como a questão é simples? É um circuito feio? É. Né? Mas se você prestar atenção, se você já sabe das regrinhas de resistência total, DDP total, divisão de corrente no circuito, você consegue resolver toda essa questão. Se você sabe da fórmula do URI, a fórmula do PIO, do PUI, tá? As fórmulas de DDP, potência, resistência, você resolve essa questão com facilidade, tá certo? Nossa alternativa correta é a letra C. Bom, pessoal, eu fico com vocês por aqui. Um forte abraço, tá? Resolva as atividades online da nossa apostila mínima e complementar, tá certo? E até mais.